Michel German, por favor, se apresente. Eu sou professor da FRJ, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade. E como você vê hoje as motivações, consequências dessa sangrenta história do ataque do Hamas a Israel e a subsequente guerra já iniciada? Eu acho que a gente está numa situação que é uma situação de final de um processo, né? É o final de um processo cuja metáfora pode ser o show de rave, inclusive brasileiro, do pai do Halok, que teve ali em Israel, né? Você tem um show, ao lado do show tem uma grade, pro lado de lá da grade você tem Gaza, dominada pelo Hamas. E como é o nome do show, que também tem a ver com essa sua metáfora? Universo paralelo, tem tudo a ver com essa metáfora. E não dá para você fazer um show de uma rave com 2 milhões de pessoas do lado de lá, né? Isso vai ter um custo em algum momento, né? Não dá para você ignorar a situação de 2 milhões de pessoas dominadas por um grupo terrorista, dominadas por um grupo fundamentalista islâmico, dominadas de um lado para uma perspectiva ultraconservadora, reacionária, miliciana. O Hamas é um grupo miliciano, e do outro lado um Estado independente, moderno, cultural, que inclui seus cidadãos, que dá direitos sociais, econômicos, etc. Essa contradição é uma contradição que vai produzir alguma coisa muito ruim em algum momento. Não é? E produziu o que Hamas fez. E assim, me interessa pouco o que o Hamas fez, não no sentido político, mas no sentido humano. Né? Me interessa muito quem o Hamas conseguiu recrutar para produzir essa carnificina. Né? Calcula-se que 2.000 pessoas, 1.500 pessoas do Hamas entraram em Israel. A gente vai falar sobre isso politicamente depois. O que significa um Estado como o Estado de Israel permitir a entrada de 1.500 terroristas no seu território. Mas, assim, não são 1.500 ativistas do Hamas, ou pelo menos não são 1.500 pessoas imbuídas do espírito absoluto do Hamas. Eu acho que a história dos grupos terroristas mais sangrentos guarda no seu âmago um mistério, que é o mistério que é o que produz essa conversão à morte. Não é? Quando você vê um Boko Haram, quando você vê um Daesh, quando você vê esses grupos, a pergunta que eu faço é sempre: todos ali são absolutamente convertidos e vinculados a isso? Não. Qual é o ódio? Qual é o ressentimento? Qual é a perspectiva que leva essas pessoas a matarem inocentes que eles nunca viram antes, né? Então, além da questão ideológica, que eu acho que ela existe, mas ela é restrita, nesse caso especificamente, tem um acúmulo, né? Um acúmulo de raiva, de ódio, de frustração, que acaba produzindo essa carnificina que é simplesmente, Bob, o pior dia do povo judeu desde o final do Holocausto. Nunca, desde 1945, tantos judeus foram assassinados no mesmo dia. Essa terça-feira de madrugada, o La Repubblica da Itália, jornal importante italiano, citando o Jerusalém Post, dizia que 1.200 palestinos foram encontrados mortos na fronteira, e o Jerusalém Post tinha sido tirado do ar por hackers na segunda-feira, né? Que informações você tem sobre isso? Isso foi manchete em jornal lá, agora está sendo no Brasil também. Isso é um fato, não é um fato? E o que exatamente aconteceu? Qual foi a mecânica do acontecimento? Isso é um fato, a gente ainda não sabe os detalhes todos da história, mas o que acontece é que Israel baseou a sua segurança durante anos numa perspectiva hierárquica de tecnologia, né? Principalmente com o chamado domo de ferro, né? Então continuava vivendo aqui e ali. Quando vinha uma bomba ou um foguete de Gaza, eu protegia a minha população. De cada 10 ataques, 9 eram interceptados e um caía geralmente em terreno aberto. A possibilidade de morte ou ferimento era muito rara, né? Isso dava uma certa tranquilidade para a manutenção do status quo.
O que acontece, acho que esse é o grande mistério, é que houve alguma outra tecnologia do Hamas que participou de uma outra lógica. A lógica é pelos túneis e efetivamente entrar com toda a força para derrubar as grades que circulam Gaza. Né? E aí você tem cerca de 2.000 pessoas que entram no território israelense, uma loucura isso. E dessas 2.000 pessoas, provavelmente essas 1.200 são pessoas que não entraram e foram assassinadas, já assassinadas não, foram neutralizadas, eram terroristas, e foram neutralizadas já na entrada. Né? Então não são, ao que tudo indica, vítimas de bombardeio, são vítimas dos soldados israelenses que conseguiram impedir que a turba de terroristas entrasse de maneira aberta. Então, assim, poderia ser muito pior. Você estuda antissemitismo, você é judeu. Como é que você diz as coisas que você está dizendo esses dias? E o que que você enfrenta para dizer? Eu sei o que que você enfrenta há anos, porque eu lhe acompanho, né? Mas o que que você enfrenta para dizer isso? E o que que isso significa, inclusive? Né? Olha, eu estudo antissemitismo, não é? Inclusive eu tenho estudado agora uma outra perspectiva de antissemitismo, a percepção de que há uma gramática antissemita e que alguns grupos judeus aqui no Brasil produzem essa gramática antissemita contra outros judeus, inclusive a ideia de domínio, de degeneração, etc. Então você culpa porque a diferença do antissemitismo para o racismo tradicional, Bob, é que o antissemitismo não percebe o seu alvo como fraco, ele percebe o seu alvo como forte. Né? E sendo o alvo forte, ele tem que ser eliminado. Acho que esse é o pulo do gato para entender o antissemitismo. O antissemitismo não é que nem o racismo que diz que você tem que incluir o negro desde que o negro aprenda algumas lógicas e seja parte da civilização. Né? O antissemitismo ele produz a percepção, o antissemitismo moderno, de que o judeu é muito forte. E sendo muito forte, a única coisa que você pode fazer com ele é eliminá-lo. Né? É isso que eu estudo. É, mais do que judeu, quer dizer, ser judeu tem muita gente que é, eu me dediquei muito tempo na vida a ser um pesquisador de judaísmo e com alguma facilidade eu tenho que te dizer que me possibilita muito entender os processos internos do que está acontecendo a partir dessa perspectiva judaica que eu estudei. Então eu falo com muita tranquilidade, por exemplo, que esse governo Bibi Netanyahu é um governo absolutamente inimigo do povo judeu. Né? É um governo que percebe o povo judeu a partir de uma lógica típica da extrema-direita, de divisão, de polarização extrema, de produção de inimigos. Né? Até semana passada, o alvo principal do governo Bibi Netanyahu eram os palestinos da Cisjordânia e os judeus de esquerda. Né? Eu acho que me permite, esse meu background acadêmico, entender esses processos. Eu sei que tem gente que não entende esses processos porque vive de maneira muito atávica o seu judaísmo, né? E encontra respostas para o seu judaísmo dentro de estruturas e instituições. Eu lamento muito, quer dizer, eu lamento tudo, eu lamento não poder ter um diálogo com essas pessoas, que elas me percebem como um judeu imaginário, né? Eu lamento não poder exercer meu judaísmo de maneira absolutamente plena, porque eu sou profundamente judeu, profundamente judeu. Eu sou mais judeu do que qualquer outra coisa que eu sou. E eu lamento muito setores muito grandes do judaísmo terem sido sequestrados pela extrema-direita. Mas eu acho que a gente está num processo de reconstrução, eu acho que cada vez mais pessoas como eu têm se assumido judaicos e não só judeus. E eu acho que a gente está melhor hoje do que estava nos anos 80 e 90. E como é isso dentro do Brasil hoje? Tem uma profunda divisão para quem vê de fora, né? Para quem acompanha esse debate, mas não acompanha. Como é que está essa divisão, principalmente dos últimos 4, 5 anos para cá, que você foi profundamente crítico em relação à aproximação de Bolsonaro com os símbolos judaicos, etc, etc. Como é que está isso hoje? Eu estudo Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, desde 2012. Né? Comecei a acompanhá-lo porque eu achei que dali ia surgir alguma coisa. Você sabe, né, Bob? A pesquisa acontece quando você pega uma figura e segue essa figura, em algum momento ela faz sentido. Bolsonaro poderia, e eu ficaria muito feliz, ter virado um nada. Né?
Mas alguma coisa me disse lá em 2012 que não virariam nada. E aí eu me assustei com o Bolsonaro quando ele começou a citar de maneira muito constante uma, um autor negacionista do Holocausto, muito famoso, talvez o autor mais importante negacionista do Holocausto, que é David Irving. É claro que ele não citava David Irving, ele não falava o nome dele, até porque, enfim, a gente não espera uma citação acadêmica do Bolsonaro, mas ele falava frases inteiras do David Irving. Né? Um negacionismo muito sofisticado, não do Bolsonaro, do David Irving, muito perigoso. Né? Depois disso, teve a manifestação de apoio a Bolsonaro no vão central do MASP, em que a presença de grupos neonazistas me chamou muito a atenção. E depois disso eu comecei a perceber o vínculo entre um certo novo tipo de nazismo e o Bolsonaro, né? E eu falei, cara, vale a pena perseguir isso. E eu fui acompanhando, até que lá pelo ano de 2016 eu começo a ver que esse vínculo muito claro do nazismo com o Bolsonaro, depois a gente foi ver, né, gramática, estrutura, símbolo, tudo estava lá, não incomodava setores importantes da institucionalidade judaica brasileira. Né? Eu falei, putz, isso me interessa. Isso me interessa. E comecei a pesquisar. Em algum momento, Bob, eu comecei a perceber que houve um acordo entre setores da comunidade judaica e a extrema-direita bolsonarista de vender um pacote inteiro. Dizer o seguinte, olha, a comunidade judaica vai te apoiar. E aí eu comecei a entender, e só eu comecei a entender, que pessoas como eu incomodavam esse pacote, porque contradiziam ele. Né? Então, eu começo a perceber, e aí essa coisa meio esquisita, como pesquisador e como judeu, que se incomoda ele, eu tenho que ser calado também como pesquisador. Né? E aí é muito interessante, eu escrevi um livro sobre isso, inclusive, é muito interessante o lugar que você está, que é um lugar de que a sua fala como acadêmico é vista como uma fala como judeu, e a recíproca é verdadeira. Agora, o Brasil foi um lugar, tem 2 lugares no mundo onde essa relação entre extrema-direita e judaísmo foi muito potente: Brasil e Israel. Né? A diferença, mas isso no Brasil não é novo. Tá? Isso acontece nos anos 70. Não sei se você sabe, o Bob, mas tem uma tradição judaica, não usual mais, de enterro de judeus suicidas em lugares específicos do cemitério. Sei. Né? Não se faz mais isso. Né? Para se fazer isso, você precisa ter condições tão ideais que praticamente ninguém é considerado suicida. Né? Você tem que ter consciência plena do que você está fazendo, você não tem que ter pressão, etc, etc. O Brasil foi o único país da América Latina, e você pode imaginar que houve outros países com mais judeus assassinados nas ditaduras, em que houve o debate sobre enterrar judeus como suicida. Ou seja, é muito metafórico, é muito simbólico você entender que nesse país, setores importantes da comunidade judaica nos anos 70 deram corpos de judeus para a ditadura para ter uma boa relação com a ditadura militar. Em 1982, já no final da ditadura militar, você tem um setor da comunidade judaica que se coloca profundamente contrário à luta, à guerra do Líbano. E foi absolutamente massacrado pela institucionalidade judaica. O que acontece nesse sentido é que uma Yara Velberg, um Francisco Moreno de Carvalho, um Vladimir Herzog, essas pessoas, um Carlos Mink, quando eles percebem que há uma barreira para ser judeu e progressista, eles optam por ser progressista, ou optam por ser judeu e abrem mão do progressivo. O que acontece em 2017 no Brasil é que há uma revolta, e uma revolta muito interessante, pouco falada. Aqui, os judeus anti-bolsonaristas se tornam anti-bolsonaristas e decidem não abrir mão do judaísmo. Acho que esse é o jogo. O que aconteceu na Porta de Hebraica foi isso. Quer dizer, não teve uma manifestação de pessoas contra Bolsonaro, teve uma manifestação de judeus contra o Bolsonaro. Me lembro, vocês estavam lá, a juventude estava lá, e eu me lembro de um amigo, Silvio Tendler, que, com cartaz que diziam não em nosso nome, não em nosso nome, naquela noitada, né? Se esquece do Shoah, quem permite torturar? Se esquece do Shoah, quem permite torturar? São 300 pessoas. Com símbolos judaicos. Isso assustou muito quem estava dentro. Quem estava dentro estava acostumado que os símbolos judaicos acompanhavam eles. E que, em algum sentido, a esquerda judaica abria mão desses símbolos judaicos para não incomodar.
E aí eu acho que aqui tem um ponto importante para a esquerda brasileira, né, que hoje a gente vê a mesma coisa acontecendo em relação ao Hamas, que percebe os judeus como um grupo monolítico. Né? O que aconteceu na Porta de Hebraica foi a primeira manifestação pública contra Bolsonaro. Foi a primeira manifestação pública que chamou Bolsonaro de nazista. Né? E fez isso com os símbolos judaicos na mão. Então acho que tem aqui uma questão muito interessante, e é por isso que eu digo que a gente está melhor, porque antes a gente aceitava as regras do jogo. Né? Você não me conhece bem, agora aqui eu também estou no escritório, não dá para ver, mas é impossível que eu abra mão do meu judaísmo. É impossível, porque ele está muito atávico em mim. Não é isso? E algumas pessoas como eu são. E decidimos, nesse sentido, não abrir mão de nada, nem do judaísmo e nem da oposição ao fascismo. Isso desequilibrou, Bob, de um jeito que você não tem noção. No mundo. Eu vendo você falar, escrever e vendo aquele que foi da SECOM no governo Bolsonaro, eu vejo a distância que existe entre essas percepções do judaísmo. Frase sua: a voz do Hamas e a do Bibi, Benjamin Netanyahu, são vozes de pessoas covardes. Ali vai levar a um ciclo de violência que não leva a saída nenhuma. É isso? Ser bravo diante de um discurso de ódio é tentar reverter o discurso de ódio, não é? Porque, em última instância, assim, eu pessoalmente conheço 5 pessoas que morreram, mas todo mundo com a gente que morreu nesse último sábado. É um negócio assim, de uma proporção, 1.000 pessoas morrerem em um dia, num país que tem 9 milhões de pessoas, não é pouca coisa. As pessoas já morreram. Assim, a ideia da vingança não é uma ideia que faz parte de uma solução para essas pessoas que morreram. O que vai enfraquecer os elementos que produziram essas mortes é a percepção de que esse grupo não é relevante, mas que há outro grupo que pode querer diálogo. Você está falando do Hamas. Eu estou falando do Hamas e do Fatah, por exemplo. O Hamas não é relevante. Eu não derrubaria nenhuma lágrima se houvesse amanhã a indicação de que todos os terroristas do Hamas foram assassinados. Nenhuma lágrima. Eu não estou sendo moralista. Né? Eu sei muito bem o que é o Hamas. Por incrível que pareça, em 1994, eu estive no primeiro atentado a um ônibus do Hamas. Eles entraram no ônibus em Jerusalém e explodiram uma bomba. Eu não subi, eu vi tudo acontecer. Em 94. Esses caras têm uma longa história de assassinato de civis. Né? O alvo deles é civis. Para mim, o Hamas é isso. Mas a questão é o seguinte: é possível agora você derrubar o governo do Hamas com intervenção militar, com a presença de 150 reféns nas mãos desses terroristas? É possível agora você resolver essa questão daqui para frente? Eu acho que não foi possível até agora. Né? É possível você matar os terroristas do Hamas sem produzir uma carnificina que mate também milhares de civis? Não é possível. Qual é o custo disso? É mais alto do que a possibilidade. Então, a única possibilidade que eu antevejo, acho que apesar de pessoas bravas, né, é a possibilidade de você avançar em direção a uma janela de oportunidade que se abriu, que é a janela do acordo. Né? E o acordo não se faz com o Hamas. E também não se faz com o Bibi Netanyahu. Esses grupos dançam uma dança da morte. Né? A dança macabra. Uma dança macabra. De repente, um pisa no pé do outro e a dança vira briga. Mas é uma dança macabra. A única possibilidade é você construir uma alternativa. E a alternativa é o diálogo. E o diálogo se faz também com dor, também com concessão. Mas ele custa menos do que a guerra. Essa frase não é minha, é de Yitzhak Rabin. Assassinado por Yigal Amir. Que é uma pessoa que tem participado agora de campanhas pela sua libertação, ou melhor das hipóteses, pela diminuição da sua pena. Quem está se engajando muito nessa campanha pela relativização da pena do Yigal Amir é o ministro Ben-Gvir, da Segurança Interna, que é de um grupo de extrema-direita dentro do governo de Israel. Ou seja, o governo de Israel não é inimigo dos palestinos. É profundamente inimigo dos judeus.
Do ponto de vista macro, qual é a sua visão do que deveria acontecer ali, na região onde a gente está falando? Eu sou a favor de dois estados para dois povos. Eu acho que essa é uma constituição do pós-guerra, do final da Segunda Guerra Mundial, um projeto multipolar, liberal, democrático, de construção de países baseados na relação entre autodeterminação dos povos e domínio territorial sobre fronteiras específicas. Eu acho que a não solução dessa questão, desde o pós-guerra, produz um desafio grande a toda estrutura de sistema internacional. Eu acho fundamental que a gente chegue a um acordo para a produção de dois estados, e é nesse sentido as concessões vão ser de parte a parte, mas as concessões maiores vão ser de Israel, sim, porque ele está ocupando o território de maneira ilegal, tem fronteiras que não são reconhecidas e tem colônias construídas em terras roubadas. É preciso, nesse sentido, desmantelar essas colônias e produzir uma viabilidade territorial para os palestinos. Né? Eu acho que a ideia de um Estado para dois povos é uma ideia que não é viável agora, talvez seja viável daqui a alguns anos. Eu acho que a decisão mais acertada seria a retomada da equação de dois Estados para dois povos. Eu acho principalmente que o sumiço dessa solução do mapa político produziu esse tipo de coisa que a gente viu. Essa frustração, essa raiva e essa explosão de violência. Quando no horizonte não tem expectativas, as expectativas estão na violência. E o Sharon, que não pode ser classificado como alguém soft, digamos assim, havia iniciado a desocupação em algumas áreas, não é isso? E houve o retrocesso. Por quê? É. Porque o Bibi Netanyahu é isso. O Bibi Netanyahu é uma pessoa profundamente covarde. O Bibi Netanyahu é uma pessoa que não gosta nunca de ter o seu poder ameaçado. O Bibi Netanyahu é uma pessoa que funciona a partir da polarização. O Bibi Netanyahu é uma pessoa que funciona a partir do fortalecimento de perspectivas extremistas que garantem a ele o controle do cenário. O Bibi Netanyahu é uma pessoa perigosíssima. O Bibi Netanyahu teve, eu acho que isso, como jornalista, você precisa saber, teve um vazamento de uma informação de que o serviço secreto do Egito informou ao serviço secreto de Israel que haveria uma explosão de violência no qual é o nome dela? Mayan Peri foi a jornalista que colocou isso. Algo estava a caminho. Algo estava a É, caminho. Ele foi informado, né? ele foi informado e ele falou: na minha preocupação agora com a Cisjordânia. Por quê? Porque na Cisjordânia ele tem público. Na Cisjordânia tem gente que vota nele, tem os colonos, etc. E ele ignorou Gaza. Né? Agora, que isso não soe como uma perspectiva conspiracionista. Né? Não, ele simplesmente achou que Gaza não é um problema. Né? E aí eu fico perguntando para você, assim, o que você diz sobre uma pessoa que escuta uma informação dessa, e pelo que parece escutou mesmo, e não produz nenhuma reação? O Hamas é o terror, é o que você está descrevendo, para não falar que é um banditismo, né? Qual é quais são os interlocutores possíveis, confiáveis, razoáveis para se chegar a uma solução que não seja apenas guerra, guerra e morte? Você falou três pontos: possíveis, razoáveis e confiáveis, né? Desses três pontos, eu diria que dois são possíveis agora: razoáveis e confiáveis não. E possíveis, razoáveis e confiáveis. Possíveis e razoáveis. Que é o Fatah, é o LP. A NP ela não é confiável. Não é confiável por vários motivos. Não é confiável porque o ódio é um elemento importante dentro ainda da vida sob ocupação, não é confiável porque tem grupos radicais, não é confiável porque não confia no governo de Israel, que produziu uma série de manutenções de legalidade. Mas o acordo se constrói a partir da construção de confiança, não da confiança a priori. Né? Eu acho que tem, né, tem uma possibilidade. A possibilidade está na ANP. A ANP foi enfraquecida de maneira constante. Autoridade Nacional Palestina, é isso? Foi enfraquecida de maneira constante pelo atual governo de Israel. E quando ele enfraquece a ANP, ele fortalece o Hamas. E dentro de Israel, de onde pode vir esse impulso
Esse governo, ele ganhou as eleições, se você tira os dois partidos que não passaram da cláusula de barreira, ele ganhou as eleições por 10 mil votos. Então, assim, todo o resto poderia discutir Você tem Gantz, você tem Lapid, você tem... esses dois nomes são nomes com partidos fortes, importantes, e que têm uma perspectiva racional da construção da paz. Né? Eu acho que um dos elementos fundamentais para se entender a extrema-direita hoje no mundo é que a extrema-direita, ela sempre que ganha as eleições, ganha por muito pouco. Isso mostra que ela pode não ganhar, desde que a gente se articule para isso. Né? A percepção da extrema-direita é de que a maioria decide tudo, uma percepção autoritária, de que a democracia existe para garantir o direito das maiorias. Se a gente entende isso, a gente só precisa não deixá-la ganhar. E como ela ganha sempre por 2%, 1% de votos, a possibilidade de construção de uma estratégia para que isso não aconteça está diante de nós. A gente está diante do mais brutal ataque ao Estado de Israel, dentro de Israel, desde o seu início há 75 anos. E tem uma frase sua que é: Netanyahu tem sangue do seu povo nas mãos. Eu acabei de contar por quê. Netanyahu ignorou uma informação, que é a informação objetiva de que ele poderia evitar isso acontecer, e a partir de jogada política, ele decidiu não intervir. Quais são as consequências imediatas e a médio prazo que você vê agora? Estou falando agora especificamente do que está acontecendo, né? O que nós veremos? Acabei de ler agora a importância das decisões sobre a criação de um estado de segurança de emergência. Tem uma tentativa de criação de um governo de emergência. Quem está contra o governo de emergência é a extrema-direita dentro do governo. A gente vai ver agora se Bibi Netanyahu vai demitir a extrema-direita ou se vai jogar o jogo dela. Eu não posso antecipar. Se a extrema-direita continuar no governo e os moderados não entram, a gente vai ter uma segunda carnificina, que é a invasão de Gaza, com resultados que não são os esperados, nunca vão ser os esperados. Porque é uma área densamente povoada, que são becos, vielas, e não tem como você... E tem 150 reféns nas mãos dos caras, não é isso? O que vai acontecer é que a pressão internacional vai ser muito alta, mas além disso a pressão nacional vai ser muito alta, porque tem os reféns que vão morrer e tem a possibilidade de que ainda não se saiba o que aconteceu com todos os israelenses dentro de Israel. A gente não sabe, tem gente sumida, etc. Então, assim, não vai dar em nada e vai ser mais uma rodada de sofrimento e morte. Né? A outra possibilidade, que eu acho que é menos provável, é que a gente agora veja uma reversão desse quadro e a possibilidade de aproveitar essa tremenda janela de oportunidades para avançar em direção a algum outro lugar. Eu acho pouco provável. E o Hezbollah? Vamos ver. Hoje à noite, o Hezbollah teve alguma intervenção no norte de Israel. Morreu um militante do Hezbollah e foi ferido um cidadão israelense. Eu tenho para mim que se houver a invasão em Gaza, o Hezbollah entra na... Estava conversando ontem com o Guga Chakra, ele discorda de mim. Mas eu espero que o Guga Chakra esteja certo nesse momento. E a posição norte-americana? Está muito tímida. Está se colocando a favor de Israel, combatendo o Hamas, mas está muito tímida. Isso quer dizer duas coisas, duas possibilidades. A primeira possibilidade é de que ela seja tímida, de fato, e que Biden não esteja dando conta do clamor da hora, mas a segunda possibilidade é que haja alguns acordos e contatos no subterrâneo. O que me deixou mais otimista foi o discurso do delegado da Palestina na saída da reunião do Conselho de Segurança, que fez uma nota, e a nota era uma nota que falava sobre paz. Eu acho que naquele momento o delegado da Palestina falar sobre paz não seria à toa. Tem alguma questão que pode estar acontecendo no subterrâneo que a gente não sabe. O que você verdadeiramente enxerga para os próximos dias? O que você acha que vai acontecer? Guerra, invasão de Gaza. Que não será jamais a solução. A gente vai ter próximos dias muito difíceis, muito difíceis. Eu estou falando como o que eu acho que vai acontecer. A minha vontade é que haja uma reversão disso, etc. Mas eu acho que com Bibi Netanyahu no governo, eu espero pouca imaginação política. E o que você acha que internamente
esse trauma brutal, o que vai acontecer daqui para frente em Israel? Bibi Netanyahu terminou a sua carreira política, foi enterrado junto com milhares de corpos. Nunca mais ele vai voltar ao poder. A gente ainda sabe pouco do que aconteceu em relação às decisões não tomadas por ele, mas só essa ponta desse iceberg, dessa informação que a gente teve, já mostra a falta de cuidado que ele teve com a segurança dos cidadãos israelenses. A gente está às vésperas de uma invasão de Gaza e às antevésperas de um dos maiores escândalos políticos da história de Israel. Bibi Netanyahu vai deixar Golda Meir no chinelo na memória política israelense. Que atores no mundo podem ser importantes? Eu estou falando como instituição, país, etc., pode ter um papel importante numa hora como essa, onde uma hora em que a desarrumação é geral, na verdade. Você tem uma ebulição no mundo, uma troca-troca geopolítica, né? Eu acho que ninguém fora de Bibi Netanyahu, Hamas, querem guerra. É uma possibilidade de desorganização, de estruturação, de aumento de tensionamento regional. Então vejo a comunidade europeia como alternativa e principalmente a China como alternativa. Acho que a China pode impedir que isso aconteça de fato. O Irã é um elemento de produção de guerra e tensionamento. Agora, tem uma figura política que eu acho que é fundamental nesse momento. E ele sabe disso, e ele sabe que está com a faca e o queijo na mão. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Né? É uma pessoa respeitada, muito respeitada, em Israel e na Palestina. É uma pessoa que tem experiência sobre isso e que tem um desejo de promover a paz nesses lugares. Eu acho que se Lula entrar, e aqui eu estou fazendo quase com um apelo, eu tenho falado com muitas pessoas sobre isso, pessoas ligadas ao governo, e eu sei que o Lula está muito próximo de tomar essa decisão. Eu acho que o Lula pode ser o elemento desestabilizador da desestabilidade. Eu acho que ele pode produzir uma perspectiva de agenda positiva, sim. E como é que você vê? Eu estou falando isso porque eu tenho acompanhado o debate que se dá em torno das posições que apoiaram Bolsonaro e das pessoas que, como você, têm um papel crítico, no sentido amplo da palavra, em relação a isso. Como é que você se vê nos próximos dias em meio a tudo isso? Em meio a essa fratura que agora está exposta, né? Olha, quem apoiou o Bolsonaro ideologicamente tem que ser condenado por isso. Se não condenado juridicamente, judicialmente, historicamente. Eu acho que não se apoia Bolsonaro de maneira gratuita ideologicamente. Né? Eu acho que não é legítimo uma posição como de Bolsonaro no regime democrático. Teve um setor importante que apoiou Bolsonaro de forma pragmática. Esse setor tem que ser chamado às vias institucionais e tem que se produzir uma perspectiva antifascista na comunicação e fazê-los entender de que não é possível que isso aconteça. E setores como o nosso, que foi anti-bolsonarista desde que o sol do fascismo despontou no horizonte, tem que fazer o que a gente está fazendo, que é produzir discurso, produzir diálogo público, combater posições antissemitas muito ferrenhas que estão acontecendo. Né? Eu estou sofrendo antissemitismo de setores da esquerda, que não é legítimo, não é razoável. Né? Eu acho que a gente tem um trabalho. Assim, eu estou te falando no momento em que eu saio daqui agora, vou fazer uma palestra na universidade, depois vou fazer outra entrevista, depois vou escrever um texto. Eu acho que a gente tem muito, todos nós temos muito trabalho, é o momento de entender isso, é o momento de assumir essa tarefa de trabalhar. Como você definiria esse sábado passado? O pior sábado da história do povo judeu desde o final do Holocausto. Michel, muito obrigado. Boa sorte na sua caminhada. Sigamos conversando. Obrigado, Bob. Um abraço.